Boa noite a todos. Eu agradeço o convite de estar aqui com vocês hoje. E eu tenho que dizer que é uma realização, pois para esse ano, uma das minhas metas era começar a dar palestras, onde era bem-vindo o trabalho e aquilo que eu poderia entregar para as pessoas, né? Então, eu agradeço a Simone por ter me convidado. E eu estou aqui hoje para falar sobre comunicação e emoção. Nos meus grupos terapêuticos, eu tenho trabalhado bastante esses temas e verificado o quanto é importante a gente pensar a respeito de como a gente comunica aquilo que a gente sente e aquilo que a gente precisa. Será que a gente está conseguindo comunicar de fato para o outro como a gente está se sentindo? Ou às vezes a gente queria que ele entendesse de acordo com aquelas indiretas que a gente dá, né? Seja lá com o marido, seja com os filhos, seja no ambiente de trabalho. Como eu estou lidando com essas situações, né? Então, eu começo perguntando para vocês assim, como é que está a comunicação de vocês? Tá boa? As pessoas estão do outro lado, estão entendendo? No meio do caminho, está distorcendo ou está chegando exatamente aquilo que vocês sentem, aquilo que vocês precisam? E essa pergunta é uma pergunta que fica ecoando. A gente não precisa responder ela agora. É só para a gente levar para o coração, como se diz, né? Leva para o coração e pensa, né? Como é que está a minha comunicação? E qual é a consequência da nossa comunicação, gente? É as pessoas saberem como a gente se sente. A pessoa que está próxima de mim, ela compreende o que eu preciso da ajuda dela. Vamos pensar num casamento, né? Que é o que mais aparece lá no consultório, as relações afetivas. Então é porque precisa falar. O que acontece? Às vezes a gente espera que o nosso companheiro ou a nossa companheira faça o que a gente precisa, mas a gente não fala para ele o que a gente precisa. E eu sempre trago a minha vida pessoal como exemplo, porque eu acho que a melhor coisa é a gente falar da gente mesmo, né? Então, assim, quando eu me casei, eu tava naquela ideia assim de que, nossa, eu tenho que ser uma boa esposa, aquela fantasia, né? O que é ser uma boa esposa? O que é ser uma boa mulher? Né? O que é ser um bom marido? Então, assim, acaba que essa ideia sobre o que é ser uma boa esposa, um bom marido, ele vem da onde? De onde que vem isso, vocês acham? Vem lá de trás, da nossa criação, né? Que a gente aprendeu lá com os nossos pais, aquilo que a gente viu, né? Lá o que acontecia com os nossos pais. É de lá que a gente traz, por exemplo, o que a gente não quer para nossa relação. Sabe aqueles juramentos que a gente faz assim, eu nunca vou passar por isso, eu nunca serei essa pessoa? Aí eu não sei o que acontece no meio do caminho, eu me pego sendo essa pessoa. Não casou, teve a intenção de seguir, né? E aí é livre, né? Cada pessoa vai experimentar de uma maneira, né? Vai se sentir necessário casar ou não, né? Mas o casar em si é a companhia, a gente poder compartilhar a nossa vida, ter alguém que nos apoie, que nos cuide, né? Que nos console. Mas o que acontece? É que às vezes as experiências que nós trazemos das nossas relações ancestrais, anteriores, não são positivas, né? Às vezes quando a gente olha a nossa mãe, nossa, quanto a nossa mãe sofreu, né? Como que foi ruim, e aí o casamento ele toma um aspecto negativo. Aí se casar começa a se tornar uma coisa muito ruim e às vezes até perigosa de fato. E aí a gente às vezes prefere não envolver, ou porque tem um chamado maior, às vezes o casamento acha que o casamento vai... eu já fiz a pessoa também de achar, não, o casamento vai me estrovar na minha carreira, mas depois deu tudo certo. Voltando no ponto lá que eu estava falando quando eu me casei, né? Aquela idealização de relação. E eu falei, gente, eu tô limpando casa, tô arrumando casa, tô me sentindo cansada, Eu falei, vou conversar com aquele marido, né? Marido, vem aqui, vamos dar uma conversadinha? Aí a gente foi caminhando. Falei, nossa, eu tô cansada, limpo casa. E aí na minha cabeça, o quê? Ele não é companheiro, ele não me ajuda. Mas o que acontece? Não era bem isso. A comunicação não estava sendo feita. Eu não estava dizendo para ele o que era necessário. Não que tivesse que ser. Mas o excesso, existia um excesso ali na relação. Que eu trazia o quê? Dos meus ideais de relação lá da minha família.
Então tudo vem lá do nosso sistema familiar, né? Tudo aquilo que eu crio como necessário para mim vem de lá. Como eu interpreto, como que aquilo forma a minha mente, o meu psicológico, né? Então aquilo fica lá no nosso inconsciente, aquela parte que a gente não conhece muito bem, mas que manda em nós 90%, tá lá mandando sinais, informações, vai modelando inclusive o nosso comportamento frente às situações, né? E aí, por exemplo, quando tem pessoas aqui, normalmente são pessoas mais quietinhas e pessoas mais comunicativas. Existe algo na história de vida daquela pessoa que fez ela ser mais quietinha, né? Aí eu pergunto, ela era uma pessoa que era ouvida? Ela era uma pessoa que tinha espaço para falar o que ela sentia, o que ela precisava? Não, não era. Esse pai, essa mãe ou esse cuidador estava muito fora, trabalhando, fazendo coisas, né? Entre outras situações que não precisa falar agora. Mas a ideia que eu quero fazer aqui é como a gente vai indo para um caminho de comportamentos e que afeta às vezes nossa comunicação e a gente não consegue às vezes compreender como aquela emoção ela aparece, né? Eu estou me sentindo frustrado, eu não estou me sentindo pertencente, parece que aqui não é o meu lugar, todo lugar que eu vou parece que eu não sou acolhido. E aí a gente pega e olha para trás e eu pergunto para vocês, em que momento eu me senti acolhida de fato? Em que momento eu me senti acolhido de fato? Aonde que aconteceu? Onde que está esse processo que eu compreendi que eu não tinha espaço para existir? Eu não tinha espaço para falar o que eu sentia. Então a gente verifica muito isso, né? As pessoas às vezes não é que ela é tímida, é porque ela aprendeu a ser daquele jeito para evitar problemas, para evitar confusões. Lá na casa, né? Nossa, é uma casa onde as pessoas são um pouquinho mais inquietas, mais estressadas. Aí eu aprendi a ficar quietinho. Vou ficar quietinho aqui, eu não vou dar trabalho, eu não vou pedir ajuda. Olha, não é que a minha personalidade é quietinha. É porque lá na minha família eu tive que desenvolver essa ferramenta, essa forma de ser para existir naquela família, para evitar conflitos, problemas, né? E aí a pessoa vai se silenciando, ela vai se aquietando, e aí ela leva esse modelo de ser para a vida, para onde ela está existindo. Seja no relacionamento, seja lá no trabalho, talvez vai ser aquela pessoa que vai ter dificuldade de dizer para o colega, não, hoje eu não posso. Faz aquilo para mim. Não, tá bom, vou fazer. Você faz aquele arquivo faltando 5 minutos para sair, você faz para mim, me manda. Talvez você é aquela pessoa que vai ter dificuldade de dar limite nas relações, né? Ou de dizer lá para o companheiro ou para a esposa que aquilo que está acontecendo chateia, magoa, está machucando, né? Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade, mas aqui, gente, a gente não está falando de culpados, não. A gente está falando de um processo. Como que processos nos conduzem, às vezes, a ter características, formas, que às vezes a gente para e olha assim, Silmara, parece que não está legal, parece que eu não estou feliz, parece que a luzinha está fraquinha aqui dentro, parece que eu não estou me alegrando, tudo em minha volta parece que está bem, mas eu não estou bem. O que está acontecendo aí dentro? Às vezes a gente não está conseguindo ver o que a nossa alma nos chama para ser. Então, não, isso vai contra o que minha mãe e meu pai pensam. Não, isso que vai contra o que meu pai pensa de que é ser homem, né? Então, eu acho que eu vou seguir esse caminho aqui, porque eu acho que meu pai vai gostar. E de fato, às vezes meu pai vai gostar mesmo, minha mãe vai gostar, mas você está gostando? Aquilo faz a luz interna brilhar? Porque se não faz, em um dado momento do curso da vida, a gente pode adoecer. E a gente não sabe mais, não sabe bem identificar quando foi esse adoecimento. Eu me adoeci por quê? Porque eu não estou fazendo aquilo que a minha alma me convoca, me chama para fazer. Não, senhora, tem que pagar a conta. Você acha que eu vivo no mundo da fantasia? Não estou falando disso. Eu estou falando da gente conseguir estar bem minimamente com o que nós somos e isso poder ser transmitido aonde nós estamos. E como que é importante nessa transmissão
eu falar para o outro. Falar para o outro o que me machuca. Nós, mulheres em especial, dentro da história, nós fomos ensinadas a serem cuidadoras, dóceis e educadas. Quantas e quantas vezes nós não falamos o que sentimos para não ser mal interpretadas, para não ser vistas como mal educadas, enquanto na verdade, será que essa comunicação, às vezes quando ela acontece rasgando, bruta? Aí não precisa, né? Como é que está a minha expressão? Tem um autor que fala sobre inteligência emocional, que ele fala assim, a raiva, o medo tem que ter lugar sim na nossa sociedade. Só que a gente tem que saber a forma, como e com quem se comunicar. Não adianta a gente segurar, virar uma panela de pressão e de repente estourar. Eu já te falei, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E aquela coisa que sai assim, muito bruta, muito agressiva. E esse outro que está ali, que às vezes desconhece, né, o que se passa, ele, nossa, por que isso tudo? Que agressividade é essa? Mas por quê? A gente foi guardando. Aí quando fala, saiu aquela coisa explosiva, né? E tem aqueles que são explodindo para dentro, né? É aquele que vai ter a gastrite, aquele que vai ter prisão de ventre, aquele que vai ter uma dor de cabeça às vezes muito recorrente, né? Aquele que tem dor de garganta, né? O que é dor de garganta em alguns momentos? A comunicação, a expressão, não consigo falar, não tenho espaço para poder falar. O que é a dor no estômago, a indigestão? Eu não estou digerindo as coisas. Eu não estou conseguindo aceitar, dar conta. Aquilo não está sendo processado, aquilo vira uma gastrite, vira uma indisposição no estômago, né? O intestino preso, né? Aquela pessoa que tem dificuldade de soltar as coisas. E aí o corpo ele vai falando, ele vai nos expressando. E tem aqueles que saltam muito, né? Mas enfim, estou falando como que as emoções se relacionam com o nosso corpo, né? E como que comunicar, dizer o que a gente sente é importante. Aí eu pergunto para vocês, será que é possível a partir de hoje eu criar meios de comunicações saudáveis com as pessoas que estão à minha volta? Será que eu posso dizer um pouquinho mais como eu me sinto? Né? Para os homens, né? Falando com os homens agora. Quantas e quantas vezes vocês estavam tristes, chateados com situações e vocês não falaram porque é como se existisse uma barreira, né? Não, homens não podem falar de dor, homens não podem reclamar, né? Não pode dizer que tem medo, que tem dúvida. Homem tem que ser forte, homem tem que ser aquele que faz e acontece. Será que é assim sempre? Né? Será que às vezes ele não quer falar, olha, eu não sei o que está acontecendo aqui, você pode me ajudar? Eu não estou bem. Às vezes até fisicamente, como que é difícil às vezes pedir ajuda, tá passando mal, né? Não sei como é que tá os maridos de vocês, mas tá lá morrendo de febre e aí não pede ajuda, né? E você descobre, tá com febre, peraí, tá doente, vamos? Tem mulheres também assim, né? Que é aquela mulher que aprendeu a ser muito forte, que vem de uma linhagem de mulheres muito fortes, que fazem, e aí essa mulher tem uma dificuldade tremenda de descansar. Vai ser aquela mulher que faz tudo, que não para um segundo e que não consegue. É quase uma dor pedir ajuda, porque pedir ajuda é se colocar vulnerável. E na minha história de vida, me colocar vulnerável, aconteceu o que comigo? Aí fica a pergunta: o que aconteceu quando eu precisava de acolhimento? Quando eu precisava de um colo, de dizer, que dissesse para mim assim, tá tudo bem, vai passar. Teve esse colo ou não? O que eu aprendi? A não precisar? Talvez. Ser muito forte, né? Um homem forte, uma mulher forte ao ponto de não precisar de ajuda, de ser aquele que está ali pronto para tudo. E cadê as nossas trocas de afetos equilibradas? Onde eu dou algo e o outro dá algo. Onde que fica esse equilíbrio? E aí vem o adoecimento, vem a sobrecarga, porque chega um momento que o corpo, ele nos cobra, né? A nossa essência nos cobra a nos alinhar novamente. Aí vem os adoecimentos físicos, emocionais, né? Energéticos, porque é como se fosse uma luzinha acendendo. Olha, ficar atento, não está no caminho. Vamos voltar um pouquinho, vamos rever as coisas.
E às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de admitir que a gente não dá conta, que a gente não consegue, que a partir dali eu preciso de alguém. E ele acha, culpa o outro, você não está presente, você não está me ajudando. Mas eu estou conseguindo dizer para o outro, não, Silmara, é óbvio, isso aqui é óbvio, como que o outro não sabe que eu preciso de ajuda? Você não está vendo aqui, ó? E cadê a minha comunicação? Até ele dizer, não, hoje eu não posso, hoje eu não estou disponível. Seja com algum familiar, seja com amigos, seja no ambiente de trabalho, como a gente falou, né? Para que a gente não seja atropelado, exaurido. E aí no final do dia a gente está lá, nossa, parece que eu estou sugado, estou drenado de energia. Mas por quê? Eu não fiz as barreiras de limite. Aí a gente volta mais um pouquinho lá atrás e pensa, aonde é formada as barreiras de limite nas relações? Lá atrás de novo. É com os nossos pais, com quem a gente se desenvolveu, com os avós, com as tias, com os tios. Lá eu podia dizer que eu não queria ou não. Ou eu era castigado. Eu tinha que ajoelhar no milho, em alguma coisa. Eu lembro que antigamente tinha essa questão, né, de ajoelhar no milho, ficar um tempo lá no milho, até você aprender. A criança, ela tem sentimento, ela tem emoção. Lógico que o adulto é o sujeito que educa a criança. É a partir do adulto que a criança ela vai se autorregulando, inclusive emocionalmente. Então, uma criança que sente dor ou raiva e é chamada de feia e desobediente, o que ela está compreendendo? Que não existe espaço para mim sentir raiva ou medo. E é isso, gente, vai formando o nosso psiquismo de que aquele sentimento ele não é bem-vindo. Ele não é admitido. Né? Eu tô chateada. Que menina feia, emburradora. Nossa, olha como emburra essa menina. Né? O menino, que menino mais cheio de nhenhenhen, esse menino, credo. É filho da mamãe, é filhinho da vovó. Chama vários apelidos, né? Mas é só isso mesmo? Ou tem outra coisa ali? A gente está conseguindo respeitar as nossas crianças, né? A gente está conseguindo escutar elas nas dores delas, porque nós fomos crianças. Aí eu pergunto para vocês, a gente foi escutado nas nossas dores? O que isso gerou em nós? Né? Eu consigo dizer para o outro o que eu não quero e que eu não preciso daquilo? Eu consigo dizer o que eu sinto? Ou é muito difícil? Então, essas perguntas eu peço que vocês levem para a semana de vocês, né? E revejam como que vocês têm se tratado. Porque agora todo mundo aqui já é adulto. Todo mundo, nós todos já estamos adultos. Eu ainda estou me tratando como me tratavam? Eu ainda estou desprezando o que eu sinto, como um dia aconteceu? Ou eu estou dando espaço para sentir as coisas, para elaborar o processo de dor, de perda, de insatisfação? Ou eu fui ensinada bola para frente, vamos lá, não tem nada não, eu dou conta de tudo, é um leão por dia. E a gente vai fazendo o quê? A gente vai atropelando, a gente vai se atropelando. E aí parar para pensar em emoção e sentimento é uma coisa muito chata. É uma coisa muito, quase desnecessária. Mas por quê? Porque há muito tempo eu tenho me abandonado também. É muito mais fácil eu colocar coisas, né? Coisas, estantes de coisas, e não olhar para aquilo. Porque olhar para aquilo dói, Silmara, dói muito. Mas será que esse não é o caminho para a gente ficar mais feliz, para nossa luzinha brilhar de novo? Sabe aquela satisfação de viver? A gente dizer, sinto muito, mãe, mas eu não consigo fazer isso. Sinto muito, pai, mas hoje eu não posso. Sinto muito essa sua opinião, mas a minha é outra. Né? Sem precisar brigar, sem precisar debater, né? Quantos e quantos de nós, na beira dos seus 50, 40 anos, tá lá ainda discutindo com o pai e a mãe, porque tem que provar alguma coisa para esses pais. Tem que provar.
Uma parte nossa, nossa criança interior ainda precisa de, como é que a gente diz? De aprovação. Ah, não, minha mãe não gosta disso, eu não vou fazer. Meu pai não gosta disso, eu não vou fazer. Mas de sua alma, naquela consulta real, interna, não é devaneio, não. Pergunta para a alma, pergunta para o seu ser, conversa com as entidades, com os seres que ele acompanha, que te guardam, né? Conversa com eles e consulta aonde é o lugar e qual é o caminho. Eles dizem pra gente. Eles nos orientam. E essa conversa interna ela é muito real. Mas a gente sempre prefere às vezes deixar de lado e buscar que alguém de fora venha nos salvar. Como está o meu processo de tomada de decisão, de autorresponsabilidade a respeito de como está a minha vida e as minhas relações? Eu estou culpando o outro o tempo todo, ou eu consigo perceber que uma parte daquilo é meu também? Lembrando que agora nós somos adultos, né? Então quem vai cuidar de nós vai ser nós mesmos. E eu pergunto novamente, você está dando para si mesmo os cuidados que um dia você quis que lhe dessem? Você está se escutando? Você está se dando espaço para sentir as coisas? Independente da nossa idade. Eu acho que eu tenho 10 minutos, né? E aí eu quero convidar vocês para uma meditação. Podemos? Sentadinhos mesmos? Pode. E a única coisa que eu falo para vocês é estar com os dois pés no chão, né? Pra gente poder trabalhar essa presença. Essa presença que é tão necessária pra gente poder decidir o que eu faço das coisas. Quem quiser fechar os olhos pode fechar. E aí, deixa os braços descruzados. E aí a gente começa com a respiração. Vamos passando a atenção. Enquanto a gente puxa esse ar entra nos nossos pulmões, a gente vai passando a atenção pelo nosso corpo, da cabeça até os pés. Eu inspiro, percebo esse ar tomando espaço nos meus pulmões. Não existe a forma correta de respirar. E aí você observa como é esse ar entrando, esse ar saindo. Pressiona os pés no chão. Perceba o assento da cadeira onde você está. E nesse momento, uma luz dourada lá de cima vem chegando. Uma luz dourada que chega e entra pelo topo da nossa cabeça. E você respira, imaginando essa luz. Sem pressa, não julgando os sentimentos que se apresentam. Nesse momento, a gente vai exercitar aquilo que falamos. Não vamos julgar a dúvida, o medo, a tristeza, a raiva. Nesse momento, a gente acolhe todos os sentimentos, independente de quais eles sejam. Inclusive, a gente pode aparecer uma alegria, uma satisfação, uma tranquilidade. E aí, mentalmente, você diz, para essa parte, seja uma dor física, seja um sentimento ou uma sensação que chega, você mentalmente vai dizer, você tem lugar aqui dentro. E
e eu te vejo. Respira, solta. Enquanto você vai acolhendo cada parte que se apresenta de sensação física, de emoção, essa luz dourada, ela vai preenchendo o nosso corpo. E você respira. Quem puder, deixar essa respiração cada vez mais profunda e lenta. Cada vez mais esse ar entra mais devagar e ele é solto mais devagar. E essa luz dourada, ela vai chegando. Ela entra pelo topo da nossa cabeça. E várias moléculas cintilantes, douradas, pairam sobre o nosso corpo. Isso que vem do céu, que vem de cima, é a luz divina. E nesse momento, eu coloco algo atrás de cada um de vocês. E você respira, levando a atenção para isso que está atrás. O que está atrás de cada um de vocês é tudo aquilo que lhe ampara na vida. Aquilo que te alegra, que te tranquiliza. Podem ser pessoas, coisas que você gosta de fazer. E pode ser também, basicamente, aquilo que lhe cuida. Aquilo que cuida de você. Alguns podem sentir que essa coisa ela vai crescendo. Alguns podem ficar com receio. Aqueles que ficarem com receio, eu digo para mentalmente dizer: eu posso confiar? Uma parte minha tem dúvida. E você respira. E alguns podem sentir que isso cresce. E vai crescendo. Porque todos nós trazemos uma força que nos faz estar vivos hoje. E é essa força que nos ampara no presente, para fazermos as nossas escolhas a partir do agora. E mentalmente, quem se sentir confortável pode dizer: eu recebo essa força, esse amparo necessário para a minha caminhada. Eu confio. E respira. Essa luz dourada preenche cada parte do seu corpo. E ela pulsa nas partes que tinham trazido algum tipo de incômodo. Na garganta. Essa luz vibra na garganta, ela vibra no peito, ela vibra nas costas, nos joelhos. E você respira. E algo acontece que é levado em forma de partículas que saem pela base dos pés em direção à terra. Algo é entregue para a terra. Algo acontece. Algo amplia
no coração de todos nós. E algo é entregue para a terra que acolhe e transforma tudo aquilo que não faz mais sentido, tudo aquilo que não é mais necessário. E você pode falar, se sentir à vontade mentalmente: eu entrego para a terra tudo aquilo que não mais faz sentido. Eu solto tudo aquilo que não me pertence mais. E respira profundamente e solta. E mentalmente você diz: eu me permito a ir até este ponto hoje. Muito obrigada. Eu me permito, corpo, a ir até esse ponto hoje. Muito obrigada. Mexe os pés, as mãos, os ombros, gira, vai abrindo os olhos. E aí puxa o ar, agora com os olhos abertos, puxa o ar, levando os ombros em direção às orelhas. Puxa o ar assim, ó, e solta, girando para trás. E põe a mão aqui, ó, e respira um pouquinho. Nessa postura. Puxa o ar de novo, aqui na orelhinha. Gira para trás, abrindo o peito. E toca no peito. Dá umas batidinhas. Vai sentindo esse peito. Mais uma vez, bem grandão agora. Ombro no ouvido, ó, aqui, a asinha de galinha mesmo. E gira para trás. Aqui eu posso abrir meu coração. Eu posso abrir. É permitido eu sentir o outro. É permitido eu afetar e ser afetado. Eu me permito sentir. Respira e solta. E muito obrigada.